Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Já deu um abraço na pessoa que está perto de você? Você não fez isso ainda? Por favor, então, cumprimenta aí, irmão que está ao teu lado aí, um aperto de mão, um abraço, né, um soquinho aí, ou assim, né, de repente mais contido, se você não conhecer a pessoa. Mas não deixe de cumprimentar o irmão que está ao teu lado. Seja bem-vindo, que bom a gente poder estar aqui adorando o Senhor, né? Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite e juntos podemos estudar a sua palavra um pouquinho mais. Nosso culto de quarta-feira é sempre um culto mais direcionado ao estudo, onde temos aí olhado livro por livro, capítulo por capítulo. Estamos em Jó, né? O livro de Jó é o livro o qual nós estamos estudando nesse tempo, nessas semanas, e temos aprendido aí algumas lições junto a esse livro tão importante da Escritura. Nosso estudo de hoje, Jó, nós vamos olhar para os capítulos 11 ao 14. Então, esses são os capítulos de hoje. O que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado olhar por blocos de diálogos no livro de Jó. Não sei se você percebeu isso. A gente trouxe uma introdução nos capítulos iniciais e logo depois que começaram os diálogos, a gente veio tratando diálogo por diálogo. Por isso que a gente está vendo muitos capítulos de uma vez. 11 ao 14 é um diálogo que acontece entre duas pessoas, entre um amigo ou, né, não tão amigo assim, de Jó e o próprio Jó. Então, hoje a gente vai olhar para esse diálogo, para essa conversa, para esse, né, esse falar ali entre os dois e vamos aprender algumas lições dentro desses capítulos. Eu trouxe algumas frases, trouxe algumas coisas que eu vou estar projetando aqui na televisão, depois eu coloco também lá no grupo da igreja, como a gente tem feito a cada semana, e você pode depois pegar esses slides lá também no próximo, amanhã, né, quando a gente colocar lá no grupo também. Quero começar com essa frase. Uma frase de um judeu chamado, né, acho que eu não me engano, ele viveu entre 1700 ali, 1800, e esse judeu, que eu não vou arriscar falar o nome dele, mas ele é o Levi. O restante é com vocês, tá? Então, ele é o Levi, e ele disse assim: não desejo saber por que sofro, mas sim se sofro por ti. Claro que ele está falando com Deus. Ele está falando a respeito de que, será que aquilo que ele tem vivido de sofrimento tem glorificado a Deus? Essa é a pergunta. Então, a pergunta não é o porquê sofro, todos vamos sofrer. A pergunta é se estou sofrendo e o meu sofrimento tem glorificado o nome de Deus. A gente tem visto isso no livro de Jó, e é um livro que nos faz pensar e refletir muito a respeito da nossa ingratidão, a respeito dos nossos questionamentos, e entender muito a respeito daquilo que o Senhor quer e espera de nós como seus filhos, como seus servos. Então hoje a gente vai olhar um pouquinho mais ainda diante desse diálogo, como que nós podemos aprender a partir dessas lições. Hoje a gente vai ver um novo personagem, um que ainda não surgiu, o nome dele é Zofar. Zofar é o terceiro amigo de Jó que vai entrar nesse diálogo. Possivelmente o mais novo. Por quê? Porque havia um certo respeito naquela época em que os mais velhos sempre falavam primeiro. Então, o primeiro a falar era o mais velho, o segundo e o terceiro o mais novo. Então, Zofar era o mais novo dentre os três amigos de Jó. E Jó, segundo os estudos e diante daquelas falas de todos os três, era o mais novo dentre eles. Ok? Então, a gente tem já essa expectativa a respeito disso. Lembro vocês também que Jó não está em casa, lembra? Jó está no lixão público, lembra disso? De tão, né, sujo que ele estava, de tantas doenças, de tanta enfermidade, de tanta dor, ele não está em casa, ele está lá no lixão público, lá em meio às cinzas, lá no meio, né, do pior lugar que possa imaginar, é lá que ele se encontra e é ali que ele está tendo diálogos com os seus amigos. O Zofar, que é o terceiro a falar, ele vai... depois de já ter ouvido ele faz e Bildade, ele podia ter entrado por uma outra via, mas ele entrou pela mesma via, a via da acusação contra Jó. E Zofar, nessa conversa, ele vai disparar 3 acusações contra Jó, ok? Então, olha só para você entender o 11 ao 14. O capítulo 11 são 3 acusações, resumindo, tá, gente, que Zofar faz com Jó. E o 12, 13 e o 14 é uma resposta para cada uma dessas acusações de Jó. Então, o capítulo 11 é a acusação de Zofar, 12, 13 e 14 são as respostas de Jó a partir dessas acusações. Pegou? Está comigo? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui no nosso estudo? A gente vai olhar acusação e resposta, acusação
resposta. Acusação e resposta. Beleza? Então, hoje você vai movimentar um pouquinho a Bíblia aí. Você vai abrir o 11, depois você vai para o outro, depois voltar no 11 e assim por diante. Então, como é que vai ser, então, essa nossa conversa aqui hoje? Primeira acusação, a gente vai ver nos primeiros 4 versículos do capítulo 11. E, de cara, Zofar começa acusando Jó de ser o culpado. Então, ele já vai começar de cara dizendo, cara, você é culpado pelo que você está vivendo, pelo que você está sofrendo. Ok? Então, Jó está sofrendo tendo um monte de sofrimento, perdeu tudo que tinha e está sofrendo com muita dor, com toda a enfermidade que ele tem. E, em vez de Zofar chegar para consolar, ele já chega para acusar. Vem comigo, os versículos de 1 a 4. Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz, a minha doutrina é pura, e sou limpo aos olhos de Deus. Zofar, assim como Bildade, que acabou de falar, ele já começa dizendo assim, você vai ser mesmo esse tagarela? Você vai continuar falando esse monte de palavra aí, vai continuar se justificando, em vez de você falar, eu sou culpado? É isso que ele está dizendo com esses versículos aqui. Ele já está julgando Jó e colocando ele a pensar no seguinte sentido, cara, se você não vai reconhecer logo, você vai continuar dizendo que a sua doutrina é pura, que você é limpo aos olhos de Deus, olha o que você está vivendo. Por quê? Lembra da teologia que eles tinham naquela época? Lembra? Se Jó estava sofrendo como estava, era porque Jó tinha pecado. É essa a ideia. E Jó estava dizendo com as suas respostas que não, eu não estou sofrendo por causa do pecado. Tem um outro motivo, mas não é por causa do pecado. E Satanás queria que Jó reconhecesse que ele estava sofrendo por causa do pecado, porque era como se fosse uma troca com Deus. Mas não era troca com Deus. Não era. Então Zofar, ele já começa com a sua acusação, em outras palavras, dizendo, Jó, para com isso, cara, reconhece logo que você é culpado. É isso que ele está dizendo. Fala logo que você errou. Explica para a gente onde você errou. Zofar estava diante de Jó, mas ele não tinha compaixão por Jó. Ele só queria destruir Jó. Ele queria que Jó reconhecesse logo. Eu trouxe nos estudos, eu li um ditado chinês que achei interessante, que ele diz assim, olha, eu vou ler aqui porque eu estou sem óculos hoje, então está difícil de ler na televisão, esqueci meu óculos, irmãos, em casa hoje. Tem um provérbio que diz assim, pode haver 1000 quilômetros de distância entre os corações de 2 pessoas conversando face a face. Forte, né? Mas a verdade é essa, né? Que às vezes você está diante de alguém, se abrindo para alguém, e aquele alguém está longe. Está nem aí para o que você está falando. E pior, muitas vezes é alguém próximo. É alguém de quem você esperaria compaixão. E é exatamente isso que está acontecendo, porque Jó estava diante de alguém que ele considerava amigo. E a única coisa que Jó esperava de Zofar era compaixão, naquele momento. Ele poderia até falar isso, mas antes, talvez, Jó esperava que ele... Jó, eu quero me compadecer com a sua dor. Não. Havia 1000 quilômetros de distância entre seus corações, mesmo estando de frente um para o outro. Então, primeira acusação de Zofar era que Jó devia reconhecer que ele era culpado. Está comigo aqui? Então, Zofar acusa Jó de ser culpado. E a resposta de Jó está no capítulo 13. Beleza? Então agora vamos lá, aquilo que eu falei com vocês. Hoje nós vamos olhar acusação e resposta. Então o capítulo 13, ele vai nos trazer alguns destaques, tá? Então, primeira fala de Jó no capítulo 13, ele já vai abrir o coração. Fala assim, como decepcionado eu estou com vocês. Como decepcionado eu estou com vocês. Olha os versículos de 1 a 5. Eis que os meus olhos viram tudo isso. E os meus ouvidos ouviram e entenderam. Ou seja, ele está dizendo, eu estou vendo e ouvindo vocês. É isso que ele está dizendo. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada.
quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Já ouviu essa expressão? Você calado é um sábio, né? É o que Jó está dizendo. Olha, se vocês tivessem ficado aqui do meu lado, sem falar nada, teria sido melhor. Se vocês só tivessem vindo... Eu já falei com vocês que às vezes a gente não sabe o que falar em momentos de luto, né? Ah, pastor, mas como é que eu vou no velório? Não sei o que eu vou falar. Eu falei, fica lá só. Só de você ficar lá assim, ó, do lado assim da pessoa, cara, já valeu a pena. Aquela pessoa nunca mais vai esquecer a sua presença naquele dia. Nunca mais. Por quê? Porque é sobre o que você está ali, a compaixão que você está trazendo para eles. Então, a resposta de Jó primeiro é dizendo o seguinte: olha, eu esperava que vocês me trouxessem ânimo, mas vocês estão só me destruindo. Eu esperava que vocês olhassem para mim e pudessem ter compaixão, mas o que eu ouço de vocês é somente destruição. Quem dera se vocês tivessem ficado calados. Vocês são médicos que têm um diagnóstico na mão e não sabem dar o remédio certo. É como se estivesse dando um remédio errado para alguém achando que ele está sendo curado. Vocês estão dando remédio errado. Eu não preciso disso agora. Eu preciso de consolo. Eu não preciso de acusação. É o que Jó está dizendo para eles. O versículo 4, na minha versão, está assim, olha, vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Talvez na sua versão tenha o termo besuntar. Alguém está com besuntar aí? Ali é uma. Só está ali. A Marta está ali. Ali o Vitor, beleza. A irmã lá atrás, a irmã Aparecida. Besuntar. Pastor, como assim besuntar, né? É aquela parada que a gente falou dos termos que a gente às vezes encontra diferentes, né? Na verdade, besuntar nada mais é que caiar. Ajudou? Ajudou, né? Já ouviu aquela expressão sepulcro caiado? Certo? O que é caiar um lugar? É passar cal. Então é você ter um lugar que estava de um jeito, você cobriu aquele lugar com algo, com um embolso de alguma coisa. Você pintou aquele lugar, você cobriu para você tampar o que tem do lado de lá. Então, a expressão aqui, vocês cobrem a verdade com mentira, na minha versão, essa palavra besuntar, é isso, você está cobrindo, você está besuntando, ou você está caiando, você está cobrindo uma coisa com mentiras. Vocês estão cobrindo com as suas mentiras, vocês estão falando tanta coisa, que vocês estão cobrindo o que eu estou vivendo com suas mentiras. Ele está decepcionado com seus amigos. Então, ele está dizendo, como médicos, vocês têm um diagnóstico errado e vocês não estão sendo meus amigos de verdade. Eu queria que vocês estivessem calados. Era isso. Irmãos, muitas vezes nós julgamos as pessoas baseado na nossa rígida e limitada visão das coisas. Com uma visão besuntada e caiada de preconceito. A gente julga as pessoas. Irmão, vamos ser sinceros aqui agora, na moral. Quantas vezes a gente julga os outros a partir de uma visão limitada que a gente tem sobre o assunto, sobre a pessoa, sobre o que ouvimos, sobre o que vimos e sobre o que sabemos? A verdade é que a gente, como é que eu vou usar uma palavra? A gente é muito desonesto, muito frio quando a gente faz isso. Por que a gente faz isso? Deveríamos ser os mais compassivos de todos os povos. O cristão devia ser o mais compassivo de todos os povos. E a gente é o que mais julga, cara. O próprio irmão, o outro, o familiar. Cara, o que a gente tem para julgar não está de brincadeira. A gente nem sabe o que a pessoa está passando, mas a gente está julgando. A gente viu a pessoa numa situação e a gente já passa para aquilo e fala, nossa, olha lá o irmão daquele dia, nossa, misericórdia, eu vou te falar um negócio, hein? A gente não tem ideia de que aquele irmão está lutando com aquilo e para ele é um peso estar naquela situação, às vezes uma dificuldade, mas a gente já passa julgando o outro. E o outro talvez esteja lá assim, Senhor, se eu tivesse alguém para me ajudar, se eu tivesse alguém para sair dessa situação, eu não aguento mais estar nessa situação, preciso sair disso, mas eu não consigo. Entende? E a gente passa já apontando o dedo para o outro sem saber o que ele está passando. É muito fácil apontar o dedo e falar um monte de palavras superficiais. Difícil mesmo é se sentar na cinza e chorar com o que sofre. É muito melhor ficar na superfície, julgando e apontando o dedo. Quantos deixam de servir o Senhor porque julgam baseado no que viram, mas não têm coragem de procurar aquela pessoa e conversar para conhecê-la
verdadeiramente e saber o que ela está passando de verdade. A gente prefere olhar e falar assim: para de ser tagarela, rapaz. Fala logo que você é um pecador. Reconhece logo. A gente prefere fazer igual o Zofar. E a gente fica lendo aqui Zofar e fica indignado com ele, né? Nossa, como é que Zofar pode falar isso com Jó? Quantas vezes a gente está fazendo o mesmo? O mesmo. Igualzinho. Apontando o dedo e julgando o próximo. Aí, em seguida, Jó, ele vai fazer uma declaração muito forte, muito corajosa. Os versículos 13 a 18, para mim, uma das declarações mais fortes que Jó faz. Ele diz assim, olha: calem-se diante de mim, e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Está falando do Senhor, de Deus, tá? Ele está falando que ele, Deus, me matará, e diante de Deus defenderei a minha conduta. Também isso será a minha salvação. O quê? O fato de um ímpio não comparecer diante dele, de Deus. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhado a minha causa, estou certo de que serei justificado. Em outras palavras, o que Jó está dizendo é isso aqui, ó. Pleitearei o meu caso diretamente junto a Deus e provarei a minha integridade. Eu sei que estou arriscando a vida ao abordar o Senhor, pois Ele é capaz de me aniquilar. Porém, se Ele não o fizer, ou seja, se Ele não me matar quando eu estiver diante dEle, provará que eu não sou o hipócrita que vocês me consideram. Percebe que Jó, ele está dizendo o seguinte, né? Ainda em outras palavras, está dizendo o seguinte: eu estou disposto a estar diante do tribunal, mais uma vez, o que ele falou na semana passada, isso também, diante do tribunal, diante de Deus. Se preciso for, eu morro diante do Senhor, eu morro da minha carne, Ele me mata se eu estiver errado, mas se eu não estiver errado e eu estiver diante dEle, Ele poderá provar para vocês que eu não sou esse hipócrita que vocês dizem que eu sou. Jó está colocando e dizendo o seguinte: o meu desejo é que Deus mostre a minha justiça para vocês. É isso. Nesse momento, Jó encaminha as palavras dele a Deus, que vai do 18 ao 28, tá? Os próximos versículos, que eu não vou ler eles por inteiro. Mas nesses versículos de 18 a 28, Jó tinha dois desejos. Primeiro, que Deus removesse a sua mão disciplinadora e lhe concedesse alívio. É o primeiro pedido que ele faz. Senhor, tira de mim a sua mão disciplinadora e me dê alívio. E o segundo desejo é que ele fosse ao encontro dele de maneira a não aterrorizá-lo. Então ele pede duas coisas: Senhor, tira a mão pesada, por favor, e tirando a mão pesada, me permita ir até o Senhor para que a gente possa ter esse diálogo e o Senhor poder me explicar o que está acontecendo. É isso que ele está dizendo. Ele está pleiteando estar diante do Senhor. Está comigo até aqui? Então perceba, acusação, ó, diante da acusação de Zofar, era o quê? Que Jó era culpado. E com as respostas do capítulo 13, Jó está dizendo o quê? Que ele está mostrando o quão decepcionado ele estava com seus amigos. E depois ele diz: eu não sou o culpado. E eu estou pronto a estar diante de Deus no tribunal para que Ele me julgue. E então eu saiba a verdade sobre tudo isso. Ele está querendo dizer o seguinte: eu não sei porque eu estou sofrendo. Não é porque eu pequei. Não é. Mas eu arrisco a minha vida, eu já estou morrendo, mas eu arrisco a minha vida para estar diante do Senhor, para que Ele me diga o que eu fiz, ou porque eu estou sofrendo dessa forma, e mostre para vocês que eu não sou o culpado. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, o capítulo 13 responde a essa pergunta. Você está comigo? Ficou claro? Amém? Beleza. Então vamos à segunda acusação, capítulo 11. Volta no capítulo 11. Gente, não dá para ser profundo, tá? Em tudo, senão a gente vai ficar aqui, né? Seria bom, mas não dá. Senão, por isso que eu estou tentando ser o mais objetivo. Então vamos lá. Em segundo lugar, a segunda acusação, Zofar o acusa do seguinte: Jó, você não tem conhecimento de Deus. É isso que ele está acusando agora. Aonde está isso, pastor? Versículo de 5 a 12 do capítulo 11. Mas quem dera que Deus falasse, Zofar falando agora, tá, gente? Zofar. Mas quem dera que Deus falasse, abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida a parte da sua iniquidade
Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. O que Zofar está falando aqui, pastor? Entendi nada. Então vamos lá. Zofar está falando o seguinte para Jó. Jó, quem dera se você conseguisse compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade de Deus. Já viu a musiquinha que a gente canta das crianças, né? Então, é isso. Quem dera você conhecesse Deus. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque você não tem conhecimento de Deus. É a acusação dele. Quem dera você conhecesse Deus da forma como ele realmente é. Zofar está insinuando, em outras palavras, que ele, Zofar, sabe quem é Deus. Mas Jó, não. É como se ele dissesse assim, Jó, quem dera se você conhecesse Deus como eu conheço. É isso que ele está dizendo. Você não tem conhecimento de Deus. Você não sabe quem é Deus na sua totalidade. Eu sei. Você não conhece Deus. Zofar está insinuando que ele conhece a grandeza de Deus e a sua sabedoria, mas que Jó não. Basicamente, ele está dizendo assim, Jó, você não sabe nada sobre Deus e eu posso te ensinar, Jó. Embora Deus seja incompreensível em sua totalidade e poderoso em grandeza, eu posso te ensinar. É isso que ele está dizendo. Você não conhece Deus, Jó, mas eu posso te ajudar a conhecer. Ele é tão duro e tão assim, como é que eu vou dizer assim, tão objetivo, tão direto contra Jó, que no último versículo que a gente deu, o versículo 12, ele usa um ditado. É um ditado que na minha versão, na sua deve estar algo parecido com isso. Diz assim, olha, mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. É o que está escrito aí. O que esse ditado significa? Essa frase tem o seguinte sentido, que o homem tolo só se tornará sábio quando algo impossível acontecer, como o nascimento de um ser humano a partir de uma jumenta selvagem. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, Jó, é um provérbio de zombaria. Ele está zombando de Jó. É um provérbio, um ditado que zomba, humilha Jó. Ele está dizendo o seguinte, Jó, você é tão tolo, mas tão tolo, que você só chegaria a ser sábio se um homem nascesse de uma jumenta. É isso que ele está dizendo. Você imagina, hein? Imagina você, irmão, sofrendo, na bad, imagina, sei lá, para baixo, perdeu tudo na vida, cheio de ferida no corpo, sentado no lixão lá na casa de Portugal. Imagina. Aí, de repente, chega um amigo seu, chega lá e fala assim, ô, você é tolo mesmo, hein? Nem só se nascesse um homem de uma jumenta que você ia ficar sábio de novo. Já imaginou? É isso que Zofar está falando, cara. Agora, tá entendendo a situação? A gente consegue entender o contexto melhor nesse momento. Então, Jó, ele ouve tudo isso e fica assim, né? Caramba, puxa, é meu amigo. Aí a gente vai, então, para a resposta que Jó tem para ele. Então, vamos lá? A acusação de Zofar é que Jó não tem conhecimento de Deus, que ele tem. E ele podia até ajudar Jó a entender, mas ele não tem. E a resposta de Jó está no capítulo 12. Então vamos lá. Capítulo 12, versículos de 1 a 4. Já começa assim, olha. Então Jó respondeu. Na verdade, vocês, quando ele diz vocês, ele está falando os três amigos, tá? Vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. Jó está repreendendo seus amigos de novo contra a sensibilidade que eles tinham. Ou melhor, com a não sensibilidade que eles tinham para com ele. Está dizendo assim, poxa, vocês estão rindo da minha desgraça. Eu queria amigos, se vocês estão rindo da minha desgraça, mas vocês são muito sábios. É isso que ele está dizendo, com vocês mora a sabedoria, vocês são muito sábios. Vocês são demais. Aí depois ele diz, mas eu também conheço Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu, que era justo, ou melhor, sou justo e reto, e eu falo e Deus me entende e me atende. Eu conheço Deus.
Zofar, ele afirma que a sabedoria não está ao alcance de Jó, mas Jó responde dizendo que até as criaturas mais irracionais podem dizer e podem saber que Deus é poderoso e criador. Aí ele vai continuar, olha só os versículos 7 a 11. Mas pergunte agora aos animais, cada um deles os ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhes contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida e todos os seres vivos, o espírito de todo gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? O que Jó está dizendo para eles? Gente, até os animais sabem que Deus é criador, até os animais sabem que Deus ele é poderoso, até os animais sabem que ninguém pode com o Senhor, que Ele faz o que quer, Ele põe o que Ele quiser, Ele termina o que Ele quiser, Ele abre a porta que Ele quer. Ele está dizendo isso, até os animais, as aves, os montes, a terra. A criação sabe que Deus ele é o Senhor poderoso, soberano e criador. É isso que Ele está dizendo. E Ele diz, no final aí, no último versículo que a gente leu, meus amigos, Deus nos deu o paladar para discernir entre alimentos. Quanto mais não nos deu também entendimento para conhecê-lo e discernir sobre se ele é bom. É isso que ele está dizendo. Sim, se até os animais irracionais sabem, e nós que temos um pouco mais, poderemos saber também quem é o nosso Deus. Aí nos versículos de 12 a 25, ele respondendo para Zofar, ele vai descrever a sabedoria e o poder de Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte para Zofar, você fala que eu não conheço Deus? Aí do 12 ao 25, eu não vou ler tudo, mas ele vai ressaltar que Deus é inteiramente soberano, que Ele fez toda a natureza, que Ele criou todas as pessoas, que nós não podemos reconstruir aquilo que Deus destrói, que nós não podemos libertar o que Ele prende. Deus pode enviar secas e inundações e ainda assim ninguém pode ser capaz de detê-lo, que Deus sabe tudo, sabe fazer, e Ele tem poder para realizar o que Ele quiser, que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele não se impressiona com a posição de riqueza ou condição social das pessoas, que Deus pode fazer uma nação crescer, ou Ele pode destruir uma nação, apenas por Ele, se Ele quiser, apenas Ele decidir e ponto. Ele está dizendo que Deus é soberano tanto sobre as nações quanto qualquer indivíduo. Jó está respondendo a Zofar o seguinte, eu conheço Deus. Você diz que eu não conheço, mas eu conheço. Eu sei que Ele é poderoso para fazer e desfazer, construir e destruir. E o que Ele constrói, ninguém faz. O que Ele destrói, ninguém reconstrói. Ele é o Senhor. É isso que Ele está dizendo. Amém, irmãos? Jó está adorando a Deus através do seu sofrimento. Aí, a gente vem nessa conclusão. Então, diante da afirmação de Zofar, que Jó não tinha conhecimento de Deus, Jó responde que ninguém jamais conhecerá Deus em sua totalidade. Que Ele é soberano, grande e perfeito. E que até mesmo os animais sabem que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Com isso, ele quis dizer que eles não tinham mais conhecimento que ele, mas revelou em sua fala todo o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. Então o capítulo 12 serve para dizer o seguinte para Zofar, Zofar, você disse que eu não conheço Deus, mas eu conheço. E o capítulo 12 prova isso. Fechou? Estamos juntos? Caminhando para o final. Último. Por fim, a última declaração e acusação de Zofar para Jó. Capítulo 11. Volta. Fiz vocês andarem hoje na Bíblia. Hein? Terceira acusação de Zofar. Ele vai dizer o seguinte para Jó, em outras palavras, né? Eu estou resumindo. Jó, você é um obstinado e você tem que se arrepender. Vamos lá? 13 a 20? Capítulo 11. Palavras de Zofar. Se você dispuser o coração, Jó, e estender as mãos para Deus, Jó, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você, Jó, levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, senão como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Zofar está certo ao dizer que há esperança no Senhor, e que Ele perdoa e ajuda aquele que se confessa e se arrepende. Porém, Zofar está errado ao dizer que
se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Teologia da prosperidade. Esquece, isso não existe. Ok? A motivação que Zofar expõe para Jó está em desacordo com a verdade de Deus. Ele está dizendo o seguinte para Jó: Jó, se você se arrepender e confessar diante de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai limpar a sua pele, você vai começar a reluzir novamente. Está entendendo? Ou seja, Zofar está motivando Jó a se arrepender, não porque ele é um pecador, porque ele precisa se arrepender e Deus é santo, mas é porque se ele se arrepender, Deus vai abençoar ele. Quantas pessoas não estão indo para Deus por causa disso? Pergunto você, querido. Quantos não estão indo para a igreja assim? Ah, não, Senhor, gente, eu tive que ir para a igreja porque é o único lugar que eu ia achar resolução para a minha vida. Né? Eu tenho que encontrar a bênção. Então eu vou para a igreja. Ou seja, a gente não vai à igreja porque Deus é santo, poderoso, criador, todo o Senhor dos senhores, e eu me prostro diante dele porque eu sei que eu sou um pecador, careço da sua graça, da sua bondade, do seu amor, para que então eu viva uma vida para a glória dele, para exaltar o nome dele. Não, eu vou para a igreja porque eu preciso da bênção dele. E Zofar está concordando com isso. E Jó está dizendo, não é isso. Olha que situação, irmãos. Zofar está tentando Jó a negociar com Deus, barganhar com Deus. Não se barganha com Deus que tem tudo. Barganha é feito com quem quer trocar coisas que não tem. Mas Deus tem tudo, não se barganha com Deus que tem tudo. Queridos, era exatamente isso que Satanás queria. Veja, Satanás acusou Jó de ter uma fé interesseira. Lembra? Lá no início? Está vendo meu filho lá, Jó? Satanás. Olha lá, homem fiel, íntegro, verdadeiro. Lógico que você dá tudo para ele. Ó. Tira as coisas dele para ver se ele não vai te abandonar. Tira as coisas dele. Por que Satanás faz isso? Porque está dizendo o que para Deus? A fé de Jó é interesseira, Senhor. O Senhor está dando tudo para ele. Lógico que ele é fiel ao Senhor. Tira para você ver se ele vai continuar sendo fiel. Aí Deus faz o quê? Tira. O que Satanás queria? Que ele respondesse: Zofar, é verdade, vou me arrepender, porque eu preciso da bênção de Deus. Então, eu não sou não, mas eu vou me arrepender sim, irmão, porque eu preciso da bênção dele. Tudo que Satanás queria ouvir era isso. Então, Satanás acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Cuidado com os conselhos daqueles que estão aconselhando contrário à palavra de Deus. Pode ser seu amigo, está do teu lado, mas cuidado. Nem todo conselho de alguém que te ama é conselho bíblico. Cuidado. Mas Jó, ele não possuía uma fé interesseira, que negociava com Deus, não. Antes, era uma fé confiante que dizia: ainda que Deus dê cabo de mim, eu confiarei nele. O que ele falou? Eu estou disposto a estar diante do Senhor, e se ele quiser me matar, ele que me mate, mas eu estou disposto. Não é isso que ele falou? Então olha a fé, que diferença. Como disse Spurgeon, Jó não entendia os motivos de Deus, mas ainda assim, continuou a confiar na sua bondade. Será que a gente tem essa fé? Para confiar na bondade de Deus, mesmo sem entender o porquê? Será? Zofar, então, acusou ele de ser um obstinado, que ele tinha que se arrepender. No capítulo 14, Jó vai responder. E a gente vai terminar vendo, então, a resposta de Jó para aquilo que o Zofar falou. Os versículos de 1 a 12, Jó empregou várias imagens para ilustrar a situação desesperadora que o ser humano e do mundo. Eu não vou ler os 12 versículos, mas só para você ter uma ideia, Jó vai falar que a vida é como uma flor que logo se é cortada, como uma sombra que desaparece lentamente, como um jornaleiro que trabalha e depois é dispensado. Enfim, ele vai usar várias ilustrações. Mas eu queria destacar uma parte aqui, porque eu acho que essa parte é muito importante. Versículo de 7 a 12. Abre aí, 14, de 7 a 12. Você já cantou músicas, ou cantam uma música em especial com essa frase, né? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessará os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta nova. Para aqui, segura aí que a gente vai continuar lendo. O que Jó está dizendo?
Até para uma árvore tem esperança. Você já cortou árvore? Lá perto de casa a gente cortou uma árvore lá, quando a gente comprou e tal, né, era necessário. Cortamos assim, não arrancamos não, né? Deixamos um toquinho lá. Cara, passou um tempinho, de repente, já viu como é que faz? Do nada, meu irmão, as árvores voltam tudinho, né? Aí você corta ali e tal, de repente, Por quê? Você pode cortar a árvore, até para a árvore tem esperança. Jó está dizendo isso. Se você cortar uma árvore e deixar ela no toquinho, ela vai crescer de novo. Um pouquinho de água que tiver ali, se ela estiver banhada nas águas, ela vai voltar a crescer. Então, olha a comparação que o Jó está dizendo. Para uma árvore tem esperança. Aí ele continua. Vamos continuar comigo? Vê aí comigo. Mas, se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira. E para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. O que o Jó está dizendo? Até para a árvore tem esperança, mas para o homem, não. É isso que ele está dizendo. Porque você pode achar que a árvore está morta e ela pode renascer, mas o homem não. Bateu na terra, acabou. Já era. Zé fini. Não tem mais esperança para ele. É claro, gente, que a teologia que Jó tinha, o entendimento que eles tinham naquele tempo, lembrando que Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, lembra? A teologia de Jó não tinha essa expectativa de uma vida pós-morte, da ressurreição em Cristo Jesus. Nós temos essa expectativa, Jó não. Então, quando Jó escreve isso, não é que ele está dizendo que ali vai acabar e morreu, acabou tudo, não. Ele está dizendo da vida física. Quando a vida física morre, acabou. Não tem mais nada, é isso que ele está dizendo. Então, o que ele está querendo nos ensinar aqui é que não tem esperança. Gente, Jó está perdendo a sua esperança. Jó está perdendo as esperanças e os seus amigos não estão fazendo nada para ajudar ele. Mas nós sabemos que há esperança em Deus, amém, irmãos? Aí o texto continua, vem comigo, versículo 18 e 19. Mas como um monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias levam o pó da terra, assim destrói a esperança humana. Jó usou duas expressões aqui, ilustrações, para falar que é verdade. Ele está dizendo o seguinte, ó, pode ter uma montanha, aqui, firme, mas que devagarzinho entra numa água, entrando na água, entrando na água, entrando na água, uma hora vai ter erosão e ela vai ser destruída. Pode acontecer isso? Sim ou não? Pode. Quantas tragédias a gente não vê isso de chuva, né? Cidades como Petrópolis, por exemplo, que a gente vê lá, de repente, né? Cai tudo, porque a água vai entrando. Mas também pode acontecer um terremoto e de um terremoto destruir tudo de uma vez só. O que Jó está dizendo? A nossa vida pode acabar devagarzinho ou pode, de repente, acabou. Mas ela vai acabar. Seja devagarzinho, e você pode morrer lá com 101 anos, igual o irmão Paulo faria. Ou você pode sair daqui e morrer. Amém? Esse amém aí foi meio assim, né? Mais ou menos, né? Nem tão amém assim, né? Mas é verdade, porque a morte ela vai chegar para... O Jó está dizendo, gente, Jó está prestes a perder a sua esperança. Jó, ele está no limite, gente. Ele está no limite. Satanás está torcendo para ele falar logo. E Jó está no limite. Os seus amigos, em vez de ajudar ele, eles estão jogando ele no abismo. A verdade que está acontecendo é essa. Você já se sentiu assim? Querido, você já olhou para o lado e pensou, não tem mais jeito. Não tem mais esperança, não tenho chance, acabou. Querido, você já se viu numa situação tão complicada? Parece que as pauladas da vida caíram todas em cima de você. Você já se sentiu assim na vida? Parece que está tudo caindo em cima de você assim? Que todo terremoto é do seu lado. Que todo raio cai na sua cabeça. Que tudo acontece, é com a sua família, é com onde você trabalha, é onde você vive. Já parece assim? Já se sentiu numa situação dessa? E você olhou para o lado, olhou para o outro e falou assim, gente, não tem esperança. Jó estava assim, gente. Ele já estava nesse limite. Aí eu vou usar aqui para a gente fechar algumas frases. A pior delas é essa. O filósofo alemão Nietzsche chamava a esperança de o pior de todos os males, pois prolonga o tormento do homem. Nietzsche não sabia de nada. Porém, aquele que crê em Jesus Cristo participa de uma esperança viva, que se torna mais maravilhosa a cada dia.
A esperança, para quem não tem Cristo, não é nem esperança. Porque diz Paulo que se a nossa esperança fosse apenas para essa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança vai para a eternidade, porque a nossa esperança é uma esperança viva, não é uma esperança morta, é uma esperança viva naquele que morreu, entregou sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará. É ali que está a nossa esperança, firmada numa base sólida, verdadeira, na palavra de Deus. Queridos, a certeza da ressurreição em Cristo nos traz esperança. Por isso, Charles Allen vai dizer, quando dizemos que não há esperança para uma pessoa ou para uma situação, na verdade estamos batendo a porta no rosto de Deus. É como dizer que Deus não tem poder. Quando você fala para alguém assim, irmão, já era mesmo, esquece, acabou. Você está dizendo para ele o seguinte, Deus não tem poder para te ajudar. E isso é verdade? Não. É como bater a porta no rosto de Deus. Há esperança, meu irmão, presta atenção. Talvez esteja tudo desmoronado hoje. Talvez todas as portas estejam fechadas. Talvez o túnel nem tenha uma luz no fundo hoje. Mas se você ainda respira, é porque ainda há esperança. E a esperança que a gente tem é naquele que é todo-poderoso, que criou o mundo do nada e tem poder para fazer todas as coisas. Por isso, Charles Spurgeon, vou usar uma outra frase dele, disse que a esperança é como uma estrela. Não se vê no brilho do dia, mas só se revela na escuridão da noite. Pastor, como é que você sabe se você tem esperança? Você tem que estar na noite. E é só lá que você vai entender que Deus está realmente cuidando de você. Talvez você não esteja entendendo porque a noite sua está demorando tanto para passar. Mas a verdade é que aquela estrela que está brilhando lá no céu, nessa noite tão escura da sua alma, é a esperança do Senhor dizendo, eu estou contigo. E eu fecho dizendo, a frase de Corrie ten Boom, uma mulher que sobreviveu aos campos de concentração nazista e pôde palestrar em vários e vários lugares sobre o perdão. Num desses dias, ela palestrando sobre o perdão em uma igreja, ao sair pela porta e lá cumprimentando as pessoas, parou diante dela um baita de um homem desse tamanho, branco, e disse para ela, ei, preciso do seu perdão. E ela disse, por quê? Porque eu era um dos nazistas que estava naquele campo de concentração, onde toda a sua família foi morta. E eu estava lá, presenciando tudo isso. Eu preciso que você me perdoe. E aquela mulher perdoou aquele homem. E essa mulher disse, nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Não estou falando de alguém que escreveu assim do nada, é alguém que estava no campo de concentração nazista, pronta a morrer a qualquer momento, e ela estava confiando o seu futuro desconhecido ao Deus conhecido. Pastor, por que ela fazia isso? Sabe por quê? Porque há esperança em Deus. Amém? Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito num Deus que cuida de todas as coisas, e Ele tem o poder, e Ele é soberano. E Ele não traz ninguém à toa, e nem coloca ninguém à toa num lugar para ouvir uma palavra A, B ou C. Deixa eu te falar uma coisa. Há 8 anos atrás, nós começamos a estudar a Bíblia em Gênesis. E Deus já tinha planejado para que no dia de hoje a gente falasse sobre isso. Porque você estaria aqui. Esta palavra foi feita para os nossos corações. Não importa quão escura esteja a sua noite. Não importa quão difícil esteja hoje para você. Não importa o quão sem esperança você se sinta. Hoje eu posso te dizer, há esperança em Jesus. Ele pode transformar e dar vida onde há morte. Confie o seu futuro desconhecido a um Deus conhecido, porque Ele pode cuidar de você.
Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Enquanto Zofar acusava Jó, Jó respondia com a certeza e a confiança no Senhor. E, por fim, já no final, Jó quase sem esperança, quase perdendo a sua esperança. Ainda assim, ele não se rebelou contra Deus. Ainda assim, ele não reconheceu algo apenas para receber uma bênção em troca. Não, ele apenas estava realmente sem forças, mas em momento algum, se rebelou contra o Senhor. Nesse último momento, nesse último capítulo 14, é fato olhar para as palavras de Jó e ver que realmente Jó estava por um fio, quase se entregando. Mas ainda assim lhe havia um tanto de esperança, mínimo que seja, para confiar no Senhor Todo-Poderoso. Deus, não é sobre o porquê sofremos, mas é se sofremos por Ti. Ajude-nos a compreender as noites escuras da nossa alma. E quando ali estivermos, e talvez alguns aqui estejam hoje nessa noite escura da alma, eles tenham a certeza de que há uma estrela brilhando lá no céu. E com mais escuro que estiver a nossa alma, ainda mais brilhará a estrela. Porque é assim, a gente hoje aqui, em toda a iluminação que temos na cidade, não conseguimos vislumbrar um céu tão estrelado. Mas quando vamos para a roça, onde não há iluminação, onde ali só há uma terra, e olhamos para o céu, vislumbramos a beleza de um céu estrelado. Porque quanto mais escuro é, mais belo é o céu, repleto das estrelas que o Senhor nos deu. E é quanto mais escuro estiver a nossa alma, maior será a clareza no Senhor e na esperança em Ti. Ajude a gente a persistir, a continuar e a não desistir, confiando na esperança do Senhor Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Me perdoe pelo tempo, passamos bastante do horário que já estamos acostumados. Mas que Deus assim nos dê mais descanso essa noite do que teríamos se tivéssemos acabado às 8h30. Que Deus nos abençoe. Vamos com Deus.